Viagens, nossa, que delícia viajar. Pompeu Vasconcelos conhece muito. Pompeu, acho que você conhece todos os continentes do mundo, né? Você já esteve Gomide, na Ásia, fazer a conta, África, Oceania, América, Europa. 5 continentes, né? São 5 conheço continentes. sim, Então, Gomide, já conhece. conheço sim. E que lugares marcou mais das suas viagens ao longo desses anos todos aí? Conte para nós. Ah, Gomide, antes de eu te responder, eu tenho que contar um pouquinho do porquê que eu gosto tanto de viajar, né, Gomide? Uhum. Olha, eu sou de uma época que as viagens eram, assim, muito longas, né, as viagens de mais de 30 dias, e meus pais adoravam viajar. E sempre eles iam na companhia de amigos, e, e especialmente o Dr. Jorge da Escócia, e a dona Maria Tereza, que já não estão entre nós, são amigos muito queridos do meu pai, que também é saudosa memória, e quando eles iam para essas viagens, eles se reuniam na casa de um ou de outro, e iam estudar, iam ler sobre aquelas viagens, iam passar, naquela época tinha uns projetores de slides, passavam os projetores de slides, com, tanto antes da viagem, mostrando a viagem de alguns conhecidos que já tinham ido, e após as viagens se reuniam para mostrar não os álbuns de foto, mas eles passavam aquelas imagens no telão, na projeção, né, com uns projetores de slide, aquela máquina entrando e saindo, passando o slide, aquilo marcou muito a minha memória. Meu pai gostava muito de viajar, e essa cultura, ele passou para mim. Tanto é que ele, quando eu fiz 18 anos, ele me presenteou com uma agência de turismo, Gomide, a Egoturismo. Então, eu tive essa agência de turismo, inclusive foi precursor aqui no turismo receptivo do Ceará, por isso essa minha grande relação com o turismo. Eu e o Eric, meu irmão, éramos sócios nessa empresa, e desbravei o mundo, Gomide, desbravei o mundo desde muito cedo, conhecendo esse mundo todo, e esses 5 continentes que a gente já foi, né? Eu tenho algumas viagens, quando a Marília me pergunta, ela disse, não, você já prescreveu essa sua viagem, já fazia muito tempo que eu tinha ido. Então, comecei a viajar tudo de novo, Gonide. Viagens agora já mais diferenciadas, com mais conforto, né? Peguei que mochilão lá atrás, viajei o mundo, Gonide. Agora não, agora a gente quer um pouco mais de conforto, um hotelzinho melhor, né? Um aviãozinho mais espaçoso, para a gente poder, né, dormir durante o voo, tranquilo. E aí, meu amigo, você me perguntou, eu tenho que responder. São tantos destinos diferentes, tantos lugares fascinantes, mas eu podia dizer o seguinte, a Rússia me fascinou muito, Agora o Egito, recentemente eu estive no Egito, também é um lugar, né, é uma viagem na história. Para partir do prazer, eu poderia dizer as Ilhas Maldivas, estive lá 2 vezes, né, passei a minha lua de mel lá, aliás, não passei minha lua de mel na Croácia, desculpa, foi uma outra viagem que eu fiz com a Marília, e fui para as Maldivas 2 vezes. Engraçado, Gomide, a primeira vez que eu fui às Maldivas parecia um sonho. Você se lembra daquele filme, que tinha aquele tatu na Ilha da Fantasia, que passou lá Lembro, atrás? lembro. Estou revelando aqui a minha idade, Gomide. Esse filme aí parece, quando você A chegava às nossa, né? Maldivas, quando você chegava às Maldivas, o hidroavião pousando ali na ilha, do lado do hotel, naquele flutuante, e todos os funcionários do hotel ali enfileirados para te receber, jogando pétalas de rosas, aquela coisa toda, é uma sensação de como se você realmente estivesse chegando na Ilha da Fantasia. Tem destinos diferentes também, Dubai, quando eu fui a primeira vez, Dubai com aqueles arranha-céus, tudo mega em Dubai, né? E a forma como eles tratam o turismo, né, tão profissionalmente, porque eles têm medo que o petróleo um dia se acabe e eles estão preparando ali os Emirados para serem um destino turístico cada vez mais pujante, aí que já são, né, Gomide? Já levaram o Louvre para lá, já levaram parques temáticos da Disney, e toda hora estão inventando mais situações para atrair turismo, né? Fórmula 1, né, Abu Dhabi ali, do lado de Dubai, quando eu falo, estou falando dos Emirados, né? E outros inúmeros motivos, tem os tapetes persas que as pessoas querem comprar, tem as joias, tem gente que vai lá porque quer aproveitar para comprar umas joias. Então, tem de tudo, Gomide.
Mas voltando para o lado de cá, a França sempre é um destino que não podemos deixar de falar, né? Apesar de Paris já não ser mais o principal foco, mas sempre uma parada em Paris, uma parada em Lisboa, né? Mas as pessoas que têm mais viajantes mais experientes, hoje querem conhecer mais o interior desses lugares, né? Querem viagens diferenciadas. A Capadócia também é um lugar fabuloso. Mas é que ao longo da conversa eu vou falando mais spoilers do que a gente já viu por aí. E Cuba, Gomide, eu estive em Cuba. Elcio Batista fez eu ir a Cuba, então nós fomos um grupo aqui de 5 ou 6 casais, fomos conhecer Cuba. Me encantou conhecer aquele lugar, né? Já está muito diferente do que foi, mas ainda é uma volta ao passado, Gomide, é uma volta ao passado. Eu falei agora há pouquinho sobre 5 continentes, né? Que a gente tem que considerar o seguinte: Europa, América, Ásia, África, Oceania. Mas se considera também um continente a Antártida, né? E aí você tem dentro de certos continentes os subcontinentes, né? Então você tem, por exemplo, onde fica o Oriente Médio? Tecnicamente fica na Ásia, mas o Oriente Médio ele até é uma região muito forte, muito gigantesca. Então, só para fazer essa correção, para a gente não ser xingado pelos professores de geografia, né? Mas falando desses principais continentes. Bom, realmente viajar é uma coisa espetacular, é uma coisa que faz muito bem. E você veja como que ficaram essas companhias aéreas, esses centros turísticos, os países que dependem do turismo, como que foi um sofrimento absurdo, gigantesco com esses tempos recentes, né? E aos pouquinhos as coisas vão se soltando, né? Veja o caso do Ceará. Ele ganhou o seu aeroporto entregue à iniciativa privada, ou o aeroporto foi entregue à iniciativa privada. A iniciativa privada começou a fazer investimentos pesados, melhorou a pista, pontes de embarque, e o mais incrível, motivo de orgulho para os moradores do Ceará, em especial de Fortaleza, quando você anunciava que você tinha 50 voos por semana para o exterior. 50 voos por semana. Paris, 4 por semana. Amsterdã, Holanda, 2, 3 por semana. Você viajava para Orlando, você viajava para Miami, além da tradicional viagem a Portugal, né? Você viajou para Colômbia, Bogotá, você tinha Argentina, né? E, aliás, o nosso amigo Rômulo Alexandre Soares, cofundador do Ceará Global e também da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, que é um estudioso desse assunto, ele faz uma relação de conexão aérea com a chegada de investidores no Ceará. Então, ele apontou assim, olha, certa região do litoral cearense está lotado de argentino. Ele faz uma conexão que isso tem a ver com a conexão aérea, né? Fortaleza, Buenos Aires, uma viagem de 5 horas e meia. Então, recordando isso aí que é uma coisa... Aí, a partir de março, isso tudo foi desmontado por conta da própria pandemia e agora está se buscando retomar. Então, digo, orgulhosamente, Fortaleza estava conectada com os principais lugares do mundo, com as principais cidades do mundo. Você vê descer aqui um Air France, uma companhia aérea tão maravilhosa como é. Você vê descer um voo da KLM, também em Fortaleza, com seus aviões que rodam o mundo. É uma coisa que foi muito bacana aqui para quem passou a viajar a partir de Fortaleza, não é, Pompeu? Você que acompanhou também isso muito de perto nesses tempos recentes aí, né? Gomide, essas conquistas do governador Camilo, trazer esse hub aéreo junto com o secretário Arialdo, com o secretário, na época, o nosso César Ribeiro, né? César foi muito importante nessa conquista desse hub, ele e o Arialdo, junto com o governador Camilo, logicamente, né, o equipamento do Ceará, eles fecharam aí com o hub da Air France Go KLM, e isso fez uma grande diferença para nós, né, Gomide? Pleiteava-se a TAM, de uma hora para outra, eles chegaram com esse hub, né,
E isso tem feito a diferença no Ceará, no turismo, nos investimentos, como disse o Rômulo Alexandre. Aliás, Fortaleza, o Ceará fervilha de investimentos no setor turístico, né? Nosso litoral, como a gente já ouviu aqui, vários que estiveram aqui, Marcelo Franco, arquiteto, agora o superintendente da SEMAS, nosso amigo Carlos Alberto, só comprovam que o litoral realmente está recebendo muitos investimentos, esses investimentos geram empregos, movimentam a economia, e certamente o Ceará vai sair mais forte dessa pandemia do que ele estava antes, eu tenho certeza disso. Olha, eu até tenho aqui anotado, eu fiz uma entrevista com o Rômulo Alexandre, para falar sobre o número de investidores que chegaram aqui ao Ceará nos últimos 20 anos. No ano 2000, você tinha em torno de 700 investidores estrangeiros, né? E hoje você passou de 8 mil em 20 anos. Pouco às vezes se fala sobre isso, né? É uma coisa que ela não ganha assim o destaque à altura e necessário dos noticiários, porque às vezes até falta uma própria assessoria para informar todas as pessoas, né? E falta as próprias redações saírem mais das redações para buscarem esse tipo de coisa. Então você tem um Ceará que poucos conhecem. E é um Ceará, claro, você tem um Ceará que muitos conhecem, é um Ceará onde a faixa salarial é baixa, as condições são baixas, mas você tem um outro Ceará também trazendo muito investimentos e trazendo muita coisa relevante para cá. E uma coisa que tem me chamado a atenção, Pompeu, é um pouco... porque o pessoal da XP comprou um condomínio em alguma parte do litoral. Ou seja, o pessoal vem para cá, compra com o seu dinheiro e vem se divertir aqui. Porque uma das delícias cearenses é essa, né? Temos temperatura, 25, 30 graus, a chuva é pontual, rápida, especialmente no litoral, né? Diferente do litoral de São Paulo, por exemplo, quando começa uma segunda-feira chovendo, vai até quinta, até sexta-feira. Aqui você tem aquela chuva, veio e foi embora. É bem rápido, que é uma coisa boa, porque todo mundo vai em busca de sol. Hoje que nós estamos aqui batendo papo, estou vendo aqui céu azul, poucas nuvens, temperatura deliciosa, e é isso que de fato o turista quer. Mas eu queria perguntar para você, que você esteve recentemente também no Egito, né? Um país do continente África, e o que você sentiu do Egito, né? Um país que tem 5 mil anos de história para contar. O que você sentiu nessa sua viagem lá? Comide, uma coisa meio mística, sabe? Você olhar para aquelas pirâmides. Eu me hospedei no primeiro momento, que eu fui ao Cairo. Do Cairo a gente éramos 2 casais, nós fomos para Luxor, onde estão os templos, onde estão enterrados os faraós, os reis, e voltamos para o Cairo. Quando nós voltamos para o Cairo, já ficamos no outro hotel. Então, eu tenho 2 momentos no Cairo. O primeiro momento, a gente ficou na Manor House, que é um hotel, acho que é da cadeia Marriott, em frente às pirâmides. Você está olhando para as pirâmides, você acorda e dorme olhando para as pirâmides. À noite tem um jogo de cores lá, fica muito bonito. Mas de dia nós fomos explorar essas pirâmides. E aí você fica olhando aquela grandiosidade, uma coisa feita há 5 mil anos. Como é que aquilo foi feito, Gomide? Todo mundo se pergunta. Dizem, eles contaram lá, meu guia disse que tem muitas versões, tem versões até de alienígenas, mas dizem eles que realmente foi feito pelas pessoas, trabalhadores, não eram escravos. Bom, ninguém está aqui para contar, né? E eu entrei na pirâmide, Gomide, você sobe, tem uma entradinha reta, depois tem um túnel inclinado, assim, de uns 15, 20 metros, e depois que passa essa inclinação, tem uma câmara onde tecnicamente estaria a múmia, né, do faraó. Eu subi na pirâmide, são 3 pirâmides maiores, todo mundo só fala nessas 3, mas nessa região lá, né, de Gizé, se pronuncia lá Gizá, são 5 pirâmides, né, são 3 maiores, Kelps, Kefren e Miquerinos, e 2 menores, que eu não recordo o nome. Depois você faz um passeio de camelo ali ao redor, né, uma coisa diferente. Mas
eu visitei, só uma estava aberta comigo. Me parece que eles não abrem as 3 de uma vez. Só uma estava aberta. Era uma que está preservada ainda o cume dela. Ele ainda tem é mais liso, ela não aparece as rochas naquele formato de escada, tá entendendo? Ela é lisa. O cume é liso. E era a de Kefren. Não é a maior, né? Mas é a mais preservada, pelo que eu pude constatar. E eu entrei na pirâmide e lá a câmara, né, é vazia, só tem lá vamos dizer assim, o túmulo, né, o túmulo, né, a câmara funerária que ele estava anos atrás, porque as múmias, elas estão, umas estão no Museu do Egito, inclusive estão inaugurando um novo museu. Eu não fui no novo museu porque eles ainda estão na fase de transferir ainda o acervo. Eu fui ainda no museu, no antigo Museu do Egito, e que vale muito a pena comigo. É um passeio na história, você vê lá essas múmias, você vê os sarcófagos, você vê as personalidades, conhece a história dos ancestrais do mundo, né, comigo? Esses faraós viveram 3.000 anos antes de Cristo. Você imagina você pisando num solo, entrando no lugar que entrou pessoas 5.000 anos atrás. É uma coisa que ainda nem caiu a ficha direito para mim. E depois que a gente voltou da primeira ida ao Cairo, fomos para Luxor, pegamos um avião, fica 1 hora de viagem de avião de Luxor, né? O hotel que nós ficamos, ele é um Hilton, ele tá na beira do Rio Nilo, né? Logicamente que não dá para tomar banho no Rio Nilo, não dá para pular no Rio Nilo, mas ele está ali na frente. Depois você faz um passeio, tem gente que pega um barco e passa 4 dias no Rio Nilo, né? O Rio Nilo, ele sobe para o Egito, ele não desce, ele sobe para o Cairo, né? É no sentido oposto do que imagina-se normalmente. Ele é mais alto ao sul. Então, lá pela represa de Assuã, né? Por conta da represa de Assuã. Então, as pessoas fazem esse passeio de navio, são 4 dias normalmente. Eu não fiz esse passeio, nós optamos por ficar em Luxor. Fomos ver aqueles templos magníficos, uma grandiosidade, né? A história, os romanos, os franceses, inclusive, eu não sabia, aquele obelisco que está na Praça da Concórdia, na França, em Paris, esse foi retirado de Luxor, do templo de Luxor, sabia, meu amigo? Eu não sabia. Não sabia. Né? Eu não sabia. Estou até com um livro aqui que eu trouxe, vou mostrar aqui para vocês, né, para eu conhecer mais, né, a história do Cairo. Isso aqui, como esse livro, esse aqui é o Mercado Central, é um mercado milenar, né? É uma coisa, eu digo milenar porque a origem dele, mas esse mercado, ele é um ícone lá no Cairo. Estive lá, trouxe alguns adornos de lá, visitei muita coisa, Gomide. A Citadela. E sobre a relação com os vendedores e produtos, como é que se dá essa Cara, é uma relação? loucura, é uma loucura. Eu não vi nenhum objeto com preço, Gomide. Você pergunta lá o preço, o cara lhe diz que é 100, e você diz que paga 5, e aí começa a negociação, e outros lá querem lhe vender qualquer coisa a qualquer preço. Tem uma história lá que você... Só um segundo. Tem uma história que você... Às vezes ele diz, olha, isso aqui é 1. E você começa a pegar, e ele diz, não, mas não é 1 assim, aí vai mudando o preço. É uma coisa meio louca, né? Então você realmente tem que dizer logo que não quer, cortar a conversa, e comprar nos locais mais indicados. Agora, muita falsificação. Teve até um momento lá que eu ia comprar um objeto, tá até ali. Tá ali ao fundo, né? Tem aquela pirâmide ali ao fundo, está iluminada ali atrás, não sei se dá para ver. E a máscara do faraó Ramsés. Então, Gomide, quando eu fui comprar a peça, e um era muito diferente da outra, eu ia comprar, lógico, mais barato. E o cara olhou e disse, olha, isso é de gesso, tem que ser de basalto, compra de basalto. E aí eu aprendi, né? Comprar de basalto, que é uma pedra. Comprei a de basalto, tudo bem. Fui comprar outra peça no outro momento,
lá quando a gente visitou a biblioteca de Alexandria, tinha uma lojinha ali do lado da biblioteca de Alexandria, e eu digo, bom, a lojinha na biblioteca deve ser séria, né? Aí eu perguntei se era uma imagem, parece um gato para nós, mas é uma imagem de um deus, né, para eles, né? Um deus, parece um cachorro que fica atrás do faraó, você vê nas imagens, como se fosse para proteger ele quando ele estiver num outro plano. E aí eu fui comprar, aí ia comprando umas 6 peças dessas, tão baratinho, e aí eu cheguei na hora de pagar, eu digo, é de basalto? E o cara, eu não sei. Aí eu peguei aqui como se eu fosse quebrar, aí o cara, não, é de gesso. Então, Gomide, você tem que estar esperto, A porque verdade sempre aparece. a verdade aparece. Então não tem, se é barato demais, desconfie, porque não é, provavelmente não é verdadeiro. Lá tem muito alabastro, lá tem muito ônix. O povo é uma cidade assim muito estranha, o trânsito é caótico e pouca gente fala o inglês, então sair do hotel, o Uber lá, uma vez nós nos arriscamos aí pegar um Uber para ir para um shopping center, o shopping center não tem segredo, a gente ia sair do Four Seasons e para ir pegar um Uber na porta do Four Seasons e para voltar, quer dizer, não tinha erro. Cara, na saída desse shopping center, para identificar o número da placa desse Uber, que é uns traços assim, deu certo, mas deu trabalho, viu, Gomide? Deu trabalho. Agora, eu acho que toda viagem tem a sua especificidade, certo? O que significa isso? Viagens para compras, viagens para passeios, viagens para conhecer a história de cada cidade ou de cada país. Perfeitamente. Mulheres, por exemplo, gostam de viagens para conhecer história? Interrogação. Olha, Ou elas gostam de viagens para compras? Qual a sua sensação? Olha, eu diria que a maioria prefere um pouquinho mais de mordomia, Gomide. Hotel muito bom, os restaurantes do hotéis muito bons, mas se você saía do hotel, Gomide, não dá. A nossa viagem foi uma viagem de conhecimento da história, de visitação, de museus, de conhecer locais que já representaram alguma coisa, umas igrejas antigas, conhecer a história, né? Conhecer realmente a história por onde passaram expedições, onde os judeus lá foram segregados, né? Tem uma igreja suspensa lá. Eu tenho imagens aqui, eu não sei se fica legal aqui eu passar. Daqui a pouco eu vou folhear aqui, antes da gente terminar, vou folhear esse livro com algumas imagens, que é bem interessante. Mas, Gomide, eu diria para você que é exatamente o que você falou. Eu adoro Miami. Eu adoro Paris. Você adora Miami para compras, para passeios, para história ou para um mix de tudo? E a França história também? lá em Miami, nós não vamos encontrar muita história, né? Eu falei de história, mas é pouca história de Miami, né, digamos, né? É para me divertir, eu gosto da liberdade, gosto da tranquilidade, gosto de sair ali para caminhar no final de tarde, eu gosto de caminhar no Lincoln Road, parar num restaurante, subir ali no Ruvia, comer, beber bem, e os bons hotéis, gosto da praia ali em Miami Beach, tá entendendo? E a liberdade de você pegar um carro e ir para onde você quiser, tomar um avião ali, tá perto ali de Sambar, né? Aí já vem Sambar, pura diversão, você passar uma semana em Sambar é uma delícia. Aí já volta para Maldivas, uma viagem mais de casal, uma viagem mais de lua de mel, de segunda lua de mel, uma viagem para namorar, para curtir a mulher. Relax, tá certo? Então, relaxamento. Relax total, completamente. Eu gosto de esportes náuticos, então é mergulhar, é velejar, é esquiar. É isso. Cada uma com a sua especificidade. E agora, essa última de Paris, eu vim para a região de Bordeaux, né? Região fabulosa, dos famosos vinhos Bordeaux, beber bem, conhecer novas áreas aqui no interior, né? Visitar os castelos no Vale do Loire. Viagem diferente. Eu queria também ter ido à Itália, mas ainda está fechado para nós, então eu tive que alterar minha viagem, fiquei só na França dessa vez. Passei por Portugal. Diz nós brasileiros, no caso. Nós brasileiros. Okay. Com raras exceções. Tem algumas exceções, alguém que vai estudar,
alguém que vai numa missão diplomática, existem algumas exceções. Não é meu caso, né? Então eu optei por fazer só a França. Logicamente, peguei um voo aqui diretamente de Fortaleza pela nossa querida TAP, né? Aliás, eu fui na viagem, fui convidado da TAP, alguns anos atrás, 3 anos atrás, para a viagem que marcou 20 anos do voo Fortaleza-Lisboa. Fui convidado da TAP, eu ainda estava no Diário do Nordeste e tive o prazer de viajar nessa viagem. Quando eu voltei nesse voo, quem estava inclusive no avião era o pai do ex-prefeito Roberto Cláudio, também o doutor Roberto Cláudio, ex-reitor da UFC, estava ele e a família, né? O Roberto não estava, estava trabalhando, mas estava ele com o filho e a esposa, Alicia, e a esposa dele. Então, foi um voo muito prazeroso. É bacana. Paris é um lugar espetacular, Londres também com características diferentes, espetacular, Lisboa também considero espetacular, e a própria Alemanha, né? Porque a Alemanha é o principal país da Europa, do ponto de vista econômico, né? Então Sem você tem dúvida. lá cidades maravilhosas, Frankfurt, Munique, Berlim, as 3 principais cidades, com um jeito bem diferente, né? Eu já visitei essas cidades também, e você percebe, pelo menos eu percebi nessa visita, né? Paris, muita ostentação das pessoas, muitas pessoas chiques, usando roupas de marcas, objetos de marca, né? Eu não sei se foi só um olhar diferente naquele dia, eu não vi isso na Alemanha, não vejo. Não que a Alemanha não tenha lojas de marcas e produtos de marca, produtos de luxo, tem sim, mas eu vi as pessoas menos preocupadas com o seu vestimento, é um vestimento mais básico, embora a Alemanha tenha os melhores carros do mundo fabricados ali, Fato. BMW, aliás, Mercedes, aliás, é difícil você pegar um táxi ou Uber lá que não seja das marcas famosas, né? Então você É assim, olha, o fato. táxi aqui, o Uber, não, vem uma Mercedes para te pegar, ou vem uma BMW para te pegar, né? Então é um país também incrível, né? E Londres, né, que a Inglaterra, de fato, já foi o país líder do mundo, algo como 200 anos atrás, hoje não é mais, hoje Estados Unidos e China dividem esse protagonismo, né? Mas a França tem histórias incríveis, né? Histórias maravilhosas, né? A começar dessa data tão histórica que é comemorada e celebrada na França, a Revolução Francesa, 14 de julho de 1789, quando foi deposto o rei da França, e ali se instituiu o que se chama da guilhotina, e há muitos pontos turísticos em Paris que mostram isso, que fazem lembranças a isso. E a história desse incrível personagem da história da França, Napoleão Bonaparte, que é um produto da Revolução Francesa. Quando houve a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte era um jovem de 20 anos e depois ele se tornou, durante um período aí de 20 anos, o todo-poderoso. E brigou com todo mundo que ele tinha de direito, né? Brigou especialmente com a Inglaterra, brigou com os seus vizinhos. E Napoleão Bonaparte tem tudo a ver com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, porque o rei de Portugal, na época era uma rainha, e tem o príncipe regente, né, que depois se tornou rei, Dom João VI. Eles fugiram de Portugal, essa é a expressão certa, porque Napoleão Bonaparte falou assim, agora vamos tomar Portugal. E aí eles, opa, aqui não. E daí consta da história que surgiu aquela célebre frase, né? E os portugueses deixaram Napoleão haver navios, porque quando as tropas de Napoleão chegaram a Lisboa, a frota portuguesa já estava em direção ao Brasil, composta ali de 60 navios aproximadamente, trazendo 4.000 pessoas, todo o staff real, todo o seu... Então, a história de Napoleão com Portugal e com o Brasil, da chegada da família real, tem. E quando Napoleão Bonaparte morreu, a família real portuguesa voltou para Portugal e ali deixou o seu descendente direto, que vinha a ser Dom Pedro I, e aí ele proclamou
a independência do Brasil naquele 7 de setembro de 1822. Então, repare como as coisas têm conexão, né? Se não tivesse Napoleão Bonaparte, que comandou a França, né, não teria saído da família real portuguesa, Dom Pedro I não teria vindo para o Brasil, não teria proclamado a independência, então as coisas vão acontecendo. Então, meu olhar também é sempre muito para a história, que é uma coisa que me fascina bastante, tanto na França como na própria Inglaterra, para conhecer o Palácio de Buckingham, conhecer todos os palácios do entorno da família real inglesa, é algo que eu gosto muito. Sou um grande admirador da série The Crown, A Coroa, que passa em Netflix, mostrando toda a história da família real, Príncipe Charles, a Rainha Elizabeth, que é uma figura espetacular, assim. Nossa, o que seria a Inglaterra sem tem gente que acha que não, mas eu acho que sim, a firmeza da Rainha Elizabeth, a senhora ali de 94, 95 anos. Então, tudo isso é muito bacana. Como a história americana também, que a história americana, Miami não tem história, mas a Pensilvânia, que é um dos estados americanos, tem muita história, porque foi na Pensilvânia que ali foi a reunião onde se declarou a independência americana, 4 de julho de 1776. Então, você vai visitar Filadélfia, por exemplo, que é a maior cidade ali, você encontra vários lugares que remetem àquele momento de 245 anos atrás. Inclusive o local onde, por 3 meses depois dos americanos vencerem a Inglaterra para a independência, eles elaboraram a Constituição Americana, que foi na Pensilvânia. E a Constituição Americana, de 13 artigos, 27 emendas, e foi ali também 230 anos, que a independência americana 245 anos, mas o dólar, o famoso dólar, ele foi criado lá 230 anos atrás. Então, eu gosto bastante também de mergulhar. Já tive meu momento, vamos às compras, mas hoje meu momento é bastante conhecer um pouco Gomide, disso daí. e a questão das compras, né, com a globalização, hoje tem tudo aqui, né, Gomide? Tem tudo aqui. Você aproveitar uma viagem ali a comprar. Eu gosto de comprar um adorno, uma coisa que marque a minha passagem para aquele local. Mas sair para comprar, eu acho que isso aqui para o brasileiro, pelo menos para o brasileiro de um nível cultural maior, isso acabou-se. Ele compra aqui, tem tudo aqui no Brasil, chega na sua casa. Dólar, né? Aí pegou bastante. E outra coisa, tem empresas como as Farfetch da vida, internacionais, que mandam para tua casa. Você compra no exterior, chega na tua casa. Para que você vai perder? É uma conta, sabe o que é essa conta? Eu brinco às vezes com a Marília, é uma conta que eu gosto de fazer. Você que gosta de números, você está numa viagem. Se você for perder um pedaço daquele seu dia parado no shopping center, olha, você vai pagar, sei lá, você está pagando, vamos dizer que você está pagando um hotel caro, um hotel de R$1.000, $1.000 ou €1.000 a diária. Você pagou uma passagem cara. Você dilui aí, passar uma viagem de 10 dias, você dilui essa passagem cara, foi de executiva, ou de primeira classe, para passar 7 dias num lugar como Paris. Então, você pega e dilui a soma da passagem quanto de hospedagem e divide pelos 7 dias, é quanto está custando o teu dia naquele destino. Então, se você for perder o tempo para comprar qualquer objeto, uma blusa, a não ser que seja uma coisa realmente de muito valor, um relógio, uma joia, mas tirando isso, uma roupa, uma blusa, um cinto, uma coisa, você simplesmente está desperdiçando o teu dinheiro, se enganando, achando que lá no exterior você está comprando mais barato. Porque se você computar aquela fatia do teu dia em dólar, em euro, vai acabar saindo mais barato você comprar no Brasil, deixando impostos no Brasil, dando empregos com esses impostos, né? Então, eu sou a favor que se compre as coisas no Brasil. E tem mais uma questão, né? O preço de hotel no mundo não que tenha elevado muito. Para a fatia de brasileiros, isso não tem importância. Pode custar $150, 200, 500, $1.000, não tem diferença. Para uma outra fatia faz diferença, porque quando você tinha um hotel, e muitos hotéis nos Estados Unidos têm hotéis de 5 estrelas com $150, $200, né? Isso custava, um tempo atrás, R$300.
Hoje o hotel de $200 custa R$ 1.000 a diária. E na conta de muitos brasileiros não houve essa compensação para isso. Então, isso tornou muitas viagens para um segmento importante da classe média brasileira extremamente mais caro do que, de fato, no passado. E, sinceramente, não vejo nenhuma perspectiva de que isso volte, né? O pessoal começa a falar assim, porque o dólar vai voltar a 3, a 3,50. Eu não acredito. Não acredito em que ele baixe de 4, né? Mesmo com possíveis e imaginárias melhoras no futuro, né? É difícil você desfazer o que foi feito nessa questão econômica, que se criou uma questão econômica e que levou o dólar, que hoje está acima de 5, né? Então, não vai mais. Então, acabou. Esse tempo acabou relacionado a preços e acesso para a classe média brasileira fazer essa viagem para fora. É isso. Mas Gomide, só para em complemento. Interessante, como o Ceará está bem. Olha, você vê aí, uma diária hoje no Plaza Athénée em Paris custa 1.200 euros. Estamos falando de R$ 7.200. Parece caro, né? E é caro. Mas no Hotel Casana, no Hotel em Jericoacoara, no Praia, no Hotel na Taíba, no Carmel Taíba, nós estamos vendo diárias hoje na faixa dos 5, 6 mil reais, Gomide, na praia cearense, tá certo? Então, o Ceará está na moda, Gomide, internacionalmente. Então, a relação oferta e procura, esse vento, esse câmbio, esse vento, como é que se diz? Esse Gomide, o momento que a gente está vivendo, mesmo com esse câmbio caro, tem um lado positivo, porque para o estrangeiro, vir para cá com esse câmbio valorizado, para eles o Brasil é muito barato, ele não se incomoda de pagar esses 5, 6 mil reais numa diária do Carmel, Taíba ou do Casana, que é um espetáculo, hoje talvez seja o melhor hotel do Ceará, lá na Praia do Preá. Aliás, o Guilherme Benchimol teve agora com o Atílio, recentemente lá no Aras da Lina e do Cândido Pinheiro, o Aras Melo Pinheiro, era o aniversário da Lina, e o Benchimol teve lá com o Atílio, cara, vou passar as férias lá em Jericoacoara, vou lá sempre, vou pegar meu kite, tá na coluna da gente aí, da semana passada, aí na revista Insider, Gomide, a foto dos dois, justamente, contando a paixão do Gomide. E você teve lá comigo, ouviu da boca do CEO da BMW, do Axel Krieger, que vem passar as férias dele aqui em Jericoacoara. Olha aí, o nível que o Ceará chegou. Sem dúvida. Agora, a tarifa da hospedagem desses hotéis, porque eles são realmente hotéis maravilhosos, espetaculares, né? E também porque, assim, se você eu ofereço muito, então preciso pedir muito e estou em busca de um público seleto. Eu quero este público no meu hotel. Primeiro, se eu tenho uma tarifa menor, eu vou trazer e vou colocar públicos diversos dentro do hotel. Então, a tarifa acaba servindo também como um divisor de águas em relação aos frequentadores do hotel. Agora, para ele cobrar nessa casa de 5, 6 mil reais, o custo dele é muito menor do que um custo, imagino, do que um custo de, às vezes, um hotel que cobra o equivalente em real lá fora, né? Porque as condições são mais favoráveis aqui, nesse sentido do salário e do custo, do que lá fora. Só acho. Mas tem a escala também, né, Gomide? Nós estamos falando de hotéis menores, o Casana, se não me engano, são 9 quartos, 9 bangalôs, né? Então, aí muda também, o cara quer uma exclusividade. Tem outros fatores também, além do custo, né? Custo de escala começam a aparecer hotéis aqui no litoral do Ceará que a gente, às vezes, nem sabe, né? E que me parece... Tem muita coisa. Na Ilha do Guajiru também, me falaram que tem um lá, não me recordo o nome, eu não o conheço ainda, pretendo ir lá em breve, mas na Ilha do Guajiru também diz que tem alguma coisa fantástica na faixa dos 3 mil a 4 mil reais a diária. E tem mais aí que a gente não sabe, Gomide. E como eles têm, assim,
pouca oferta de quartos, como você disse, às vezes são 10 apartamentos, alguma coisa assim, eles não querem e nem desejam rotatividade, muita gente. É um estilo diferente de hospedagem, essa é a verdade, né? E Buscando um relembremos público seleto. que muito disso se deve ao kite, se deve aos aeroportos, né, os regionais também, porque um bilionário como o Benchimol, ele vem lá para o jatinho dele, lá no aeroporto de Jericoacoara, aeroporto que tem o nome do nosso querido, saudoso e querido comandante Aristão Pessoa de Araújo, e está ali ao lado do pré-ar. Então ele está do lado. Então ele sai mais rápido de São Paulo e chega em Jericoacoara do que uma pessoa que sai de Fortaleza e vai de carro para Jericoacoara, Gomide. Ou ele próprio, se for de carro de São Paulo, para uma praia do interior, do litoral. Jericoacoara virou um pouso à parte. Então, eu estou às vezes no Facebook, no Instagram, de repente eu vejo meus primos, parentes em São Paulo. Estou aqui em Jeri. Quer dizer, Fortaleza pulou. Eu não vou mais para Fortaleza. Isso, é isso. Eu vou direto. Eu vou Congonhas, Jericoacoara, Belo Horizonte, Jericoacoara, entre outros que como Aracati também, né? Aracati, tanto Fortim como Aracati foram muito beneficiados com aquele aeroporto que fica ali entre Fortim e Aracati, também em mérito do governador Cid Gomes e do governador Camilo Santana, que não só mantém o aeroporto, né? Criaram o aeroporto, construíram o aeroporto, criaram e trouxeram agora voos nacionais. O Bismarck está comemorando lá o voo da Azul, partindo de Campinas semanalmente. Não sei se já retornou após a pandemia, mas estava voltando. E o cara passa o fim de semana em Fortaleza e volta para São Paulo. E você que tem uma casa no Fortim, ou em Canoa Quebrada, passa o fim de semana com a família, vai ser lá na sexta-feira com a família volta no domingo para Fortaleza de carro, e você sai de lá, pega o avião e vai trabalhar em São Paulo, volta na quinta, diretamente para o Fortim, família vem de carro, você passa o fim de semana com a família de novo. Olha como está mudando a vida esses aeroportos vão mudar muita coisa ainda, Gomide. A mudança do endereço real dessas pessoas, dessas segundas moradias, vão passar a ser primeira logo, logo. Logo, logo. Quando disseminarem mais os heliportos e helicópteros, o aluguel, o compartilhamento de helicópteros, você vai ver muita gente deixando de morar em Fortaleza para morar nas suas casas de praia. Você pode anotar aí, essa realidade não tardará. Realmente. Olha, que viagem que fizemos, hein, Pompeu? Que viagem, hein? Viagem. Dá saudades, aí, né? Muitas viagens, né? É o prazer de viajar. É o prazer. Né? Nossa, a sensação do aeroporto, a espera, o voo, o embarque, o desembarque, o hotel, as visitas aos lugares, né? A pandemia afastou muita gente desse período e agora isso está, me parece, retomando com uma boa força, me parece, né? E a tendência mas Gomide, você sempre que gosta de terminar as nossas entrevistas perguntando aos convidados, né, para eles deixarem uma lição de vida, como é que foi a trajetória dele, ou como é que ele sugere para uma pessoa que está começando, como é que deve fazer para galgar né, como você perguntou lá para o CEO da BMW, para o Axel Krieger, como ele fez, o que ele sugeria para as pessoas que querem sair de baixo e galgar uma carreira dentro de uma companhia como a BMW. Mas eu queria deixar aqui, então, já que somos nós dois, nós não temos a quem perguntar, que não seja só nós dois, eu queria deixar aqui uma dica para todo mundo que pensa em ter uma pousada, pensa em ter um hotel de charme, ou tem contato direto com o turista, com o guia, com o recepcionista de hotel. Olha, turismo é sonho. E quando você chega numa cidade, quando você pousa no aeroporto, aquele primeiro momento, aquele seu primeiro encontro, seja com a autoridade alfandegária, seja com a autoridade de passaporte, seja com a recepção, no caso agora de pandemia, se tiver alguma barreira sanitária, alguma coisa, como você é tratado, ou seja, no carro que vai te receber no aeroporto, no percurso do aeroporto até o hotel e a tua entrada no hotel, esse é o momento mais importante, esse é o momento que vai marcar positivamente ou negativamente a viagem desse viajante.
Então, meu amigo, quem trabalha diretamente com a chegada, especialmente, de um turista, e se você quer que o seu estado, o seu hotel tenha sucesso, olhe, trate bem esse turista, faça ele se sentir bem, porque senão ele não volta. É esse o recado que eu deixaria aqui na To Go In. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, vamos indo, né? Mais Isso aí, um Gomi. episódio, Mais um. mais um episódio. Graças a Deus, é um bom bate-papo e é uma reflexão. É como se você estivesse assim, ouvindo, pensando, ganhando conhecimento. Esse é um dos objetivos daqui. Então, partiu. Até o nosso próximo encontro To Go In. É isso aí, Gomide. Prazer estar com você mais uma vez. Deixar esse abraço aí para essa nossa querida audiência. E até o próximo episódio.